tentar, em cada um dos tópicos que a Rê trouxer aqui, eu vou tentar exemplificar com decisões judiciais, para que a gente possa também ter em mente como é que funciona toda essa dinâmica, toda essa parte, esse arcabouço regulatório no âmbito do judiciário. Relativo ao tema rol, a gente tem uma grande disputa ali dentro do poder judiciário, justamente naquela parte em que a Renata mencionou sobre a obrigatoriedade, ou melhor, a taxatividade do rol, e o rol exemplificativo, que é o que muitas pessoas, muitos órgãos de defesa do consumidor defendem, essa natureza mais exemplificativa do rol, como se ele fosse uma mera indicação ali do ponto de vista regulatório e não algo obrigatório e taxativo. Aqui eu trouxe duas decisões que, para exemplificar como funciona essa dinâmica no Poder Judiciário e como que lá na ANS, nem sempre aquilo que é ditado e aplicado lá pela ANS, do ponto de vista fiscalizatório, é também aqui no Poder Judiciário, tá? No Judiciário é muito comum a gente ter decisões que dizem que o rol ele é, sim, apenas exemplificativo. E um dos exemplos, né, que eu trago aqui, essa primeira decisão, ela foi uma liminar, uma ação judicial em que o segurado pediu uma cirurgia reparadora pós-bariátrica, tá? Nessa circunstância, só para explicar um pouquinho e contextualizar como é que funcionam essas cirurgias reparadoras pós-cirurgia bariátrica, elas são cirurgias até autorizadas mediante diretriz de utilização, desde que seja para recompor uma função do nosso corpo, tá? Quando ela tem natureza estética, essas cirurgias reparadoras elas não são cobertas pelo rol. No caso aqui, o Tribunal de Justiça aqui não entendeu que, independentemente de estar previsto no rol ou não, o fato é que cirurgias reparadoras pós-bariátricas para o Poder Judiciário, eles entendem que teria sim cobertura. E aí eu abro aspas aqui para a decisão do juiz, onde ele diz que a mera ausência de previsão do rol da ANS não pode se sobrepor à necessidade de proteção à vida e à saúde do paciente, tá? E aí, lá no final, ele arremata. A lista de referência, e olha como é que ele se refere à lista, ao rol. Ele se refere a ela como se fosse apenas uma referência básica dentro da saúde suplementar. Colocam, e ele diz, arrematando que aquela lei lá de 2022, né, 14.454 de 2022, que a Renata mencionou, ela simplesmente colocou um fim no chamado rol taxativo, tá? Esse é o primeiro exemplo. O exemplo de baixo, ele é um pouquinho, eu tentei trazer aqui para vocês também como é que funciona a dinâmica no âmbito das decisões de súmulas do Poder Judiciário. A gente tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo duas súmulas que eu destaquei ali, que são as súmulas 95 e a 102, que elas colocam, digamos assim, o papel do médico e do paciente acima de qualquer normativa da ANS. Então, a gente tem aqui um caso de um paciente que tinha uma neoplasia de reto, um câncer bem agressivo, e ele precisava de um medicamento, de um tratamento medicamentoso que não, ele, apesar de ele ter aprovação aqui dentro da Anvisa, então ele era um medicamento nacionalizado, mas ele ainda não tinha dentro da bula dele a indicação para este tipo de neoplasia que acometia o paciente, que acometia o segurado. Ou seja, a bula dele não indicava para esse tipo não tinha indicação para esse tipo de tratamento. Ou seja, estava fora do rol de âmbito de cobertura obrigatória por parte das operadoras. Só que o que acontece? O Tribunal de Justiça de São Paulo ele tem essas duas súmulas que dizem que, olha, quando o médico prescreve, né, a prescrição médica ela se sobrepõe aí ao que está escrito em bula, ao que está escrito em normativas da ANS, então seria de cobertura obrigatória por parte das operadoras. São dificuldades que a gente encontra no Poder Judiciário, e é importante sinalizar isso para vocês, tá? Que não estão no contrato e não estão em normativas da ANS, tá? É como se o Poder Judiciário ele mudasse ali a natureza das regras normativas
e alterasse alguns pontos ali dos contratos, para quê? Para prevalecer ali o direito do consumidor, o que ele chama de direito à vida e o direito à saúde do paciente, tá bom? São dois exemplos que eu gostaria de trazer para vocês, para que vocês pudessem assim fixar um pouquinho na hora de poderem também fazer as nossas vendas por aí. Obrigado, viu, gente? Bom, vou fazer aqui meus comentários em relação a contratos, né? A gente tem que sempre lembrar que a contratação da empresa ela é feita de um tripé. Ela é feita da proposta de comercial, da proposta de seguro e das condições gerais, e seus aditamentos correspondentes. O contrato, ele faz lei entre as partes. Então, óbvio que o rol é o mínimo que a gente pode ter, mas tudo aquilo que acresce, que é a mais, ele tem que constar de alguma forma do contrato. O que é especificamente comercial, ele vai para a proposta comercial. Qualquer alteração das condições gerais vai via aditamento para aditamento de implantação, contrato de aditamento de implantação. Então, todas essas contratações, eu estou vendo aqui uma pergunta como se daria a contratação do plano referência? Todas as contratações de plano, quando você olha para a proposta de seguro, ela vai ter lá uns quadradinhos para a pessoa, para a empresa fazer lá a sua escolha de qual é o plano que ela tem que contratar. E lá tem que estar feito o xizinho do plano referência. Isso quando não é feito via cotador, que aí o xizinho se dá de forma um pouco mais automática. Mas, de qualquer forma, é importante ficar bem claro para todo mundo que esse tripé, ele existe e ele tem que ser sempre observado. Qualquer coisa que vocês identifiquem na contratação que está fora do que é contrato padrão, precisa de alguma forma ou estar espelhado na proposta comercial ou estar espelhado no aditamento para que possa valer para aquele cliente específico. Tá? O que eu gostaria de fazer a menção, né? Tem mais um ponto que é o caso da urgência e emergência. O que é urgência e emergência? Urgência e emergência é tudo aquilo que é atendimento até 12 horas, né? Você tem aí um risco à vida, você tem um risco, ou um risco à vida imediato de morte ou de lesões irreparáveis ao paciente, né? Incluindo os resultantes de acidentes pessoais e complicação de processo gestacional. Então, você tem aí sempre um olhar para a preservação à vida, né? De órgãos e de funções. Isso é o que consta, inclusive, do nosso contrato. Então, ainda que a pessoa esteja em carência, ela tem direito à urgência e emergência naquelas 12 horas iniciais ou até que se dê a internação. E a partir da internação, se ela está em carência? A partir da internação, você começa a observar realmente o contrato. O que está coberto e o que não está coberto. O que não estiver coberto, a pessoa vai ter que pagar por via particular ou ser transferida para algum hospital que ela tenha cobertura, enfim. Né? Isso é também importante mencionar. Todas as coberturas que a gente está dizendo aqui, no caso de pré-pagamento, de pós-pagamento, enfim, de mais de pré-pagamento que pós, aí a pessoa a empresa acaba pagando o assistencial como um todo. No caso de pré-pagamento, toda e qualquer cobertura vai a sinistro. Então, tinha um evento lá, vai para o sinistro e ao cabo, né, no próximo aniversário, todo aquele uso que foi feito naquele ano, ele é considerado para fins de reajuste anual. Então, você vai perguntar, mas e no pós? Não, o pós a pessoa paga, ou a empresa paga aquele assistencial mês a mês, e aí a gente só tem que olhar realmente para aquela taxa administrativa que ele paga, e aí é desatrelado ao sinistro que está tudo por conta dele. Deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto aqui a fazer, eu acho que não. Acho que eram esses os pontos que, em relação até aqui, pelo menos. Eu fico com a parte mais fácil, né? Porque a Renata dá uma explanação sobre tudo, o Paulo complementa, e eu só enfio o pitaco onde eu tenho onde eu acho que para vocês, para a contratação de vocês, ficaria mais fácil. E sempre é importante lembrar que home care não é cobertura. E a gente tem sempre que tomar cuidado, porque a grande maioria das pessoas que pedem home care, a grande maioria das empresas que vêm pedir home care para a companhia, eles olham o caso de um cuidador, que também não se enquadra no que home care seria. Então, de qualquer forma, isso não é coberto pelo contrato, nenhum dos nossos contratos padrão tem home care. Tá bom? Agora passo a palavra de volta para a Rê para continuar com a explicação. Obrigada. Fábio falando, só para colaborar,
Essa questão da Paola sobre a contratação do plano de referência, da última vez que nós tivemos um caso prático aqui, faz algum tempo, tem quase 2 anos talvez, e à época a contratação se deu de forma manual, porque o plano de referência ele não está na nossa prateleira como os planos, né, comercializados normalmente. E na prática a gente entregou o plano de referência com o custo do especial 100, com rede de exato, e tudo foi feito manualmente. Que Então é ótimo! algo super complexo de executar, mas é assim que a gente garante o direito quando o cliente quer contratar o plano de referência. Vocês veem que é complexo, né? Dificilmente a gente tem realmente a solicitação do plano referência, mas tem gente que quer porque quer o plano referência e nós somos obrigados a dar. E aí a gente tem que ficar fazendo aí fazendo a mágica, né? Montando o Frankenstein para poder entregar. Mas, gente, acho que de tudo aqui, né, a gente já vai passar agora para frente, mas eu acho que de tudo aqui o que fica é que na hora a parte, né, essa parte da venda é extremamente importante. Por quê? Porque vocês deixando absolutamente claro aquilo que o beneficiário tem direito e aquilo que ele vai poder, vai receber na hora que ele comprar, né, sem criar expectativas de coisas que não vão acontecer, tudo isso vai evitar reclamações no PROCON, no órgão regulador e até no judiciário. Então, por isso que é importantíssimo você saber o que você está vendendo, explicar, deixar o cliente ciente do que ele está comprando, né? E tudo que for negociação é, extra, né? Aquilo que não é padrão, precisa estar no contrato, porque senão a gente acaba não tendo o contrato, é a nossa defesa, né? Então é importantíssimo que o contrato reflita tudo aquilo que vocês estão prometendo na hora de vender, tá? Então, isso é extremamente importante. Uma pergunta aqui sobre o que a Renata Chat comentou há pouco, né? O home care não tem cobertura prevista pelo rol, mas liberamos em algumas situações. Podem explicar melhor sobre isso? A Simone Cristina pergunta. Tá, eu vou falar um pouquinho sobre a cobertura da ANS, né? O rol, ele exclui, a Lei 9656, na verdade, ele exclui expressamente todos os atendimentos domiciliar. A única exceção hoje são os medicamentos de uso domiciliar para tratamento de neoplasias e os adjuvantes, que são aqueles medicamentos que ajudam nas consequências do tratamento do câncer. Então, a pessoa tem enjoo, então eu sou obrigada a garantir uma cobertura de um medicamento para enjoo, ou a pessoa tem diarreia. Então, assim, tudo que é consequência do tratamento é feito também é coberto em ambiente domiciliar, tá? Fora isso, mais nenhuma cobertura domiciliar é coberta, tá? O home care, ele tem uma característica um pouquinho específica em relação ao seguinte: quando ele é utilizado em substituição à internação hospitalar, ele tem cobertura, tá? Mas ele é uma substituição à internação hospitalar. Agora, aquele home care, que é, como a Rê falou, para cuidar, para ser um cuidador, para o tratamento de alguma doença, isso não tem cobertura. Às vezes a gente concede, mas assim, é uma cobertura excepcional, tá? Então, se você olhar os nossos contratos, ele vai excluir a cobertura de home care, porque o home care realmente é uma cobertura domiciliar. Agora, se eventualmente existe uma análise, a gente tem uma área aqui na companhia, né, que ela só trata desse assunto e ela faz uma verificação técnica do atendimento necessário daquele beneficiário. E se ficar constatado que realmente, embora não seja substituição à condição de uma substituição a uma internação, ela concede excepcionalmente, tá? Mas aí é uma liberalidade e é temporária, e a qualquer momento ela pode tirar, essa cobertura pode ser retirada. Isso, inclusive, é avisado
para o cliente, ele recebe uma documentação que ele assina, o responsável daquele beneficiário assina com essas informações, tá? Porque não é uma cobertura normal, tá E bom? se é dada essa Peraí. Se é dada essa liberalidade, nada garante que na próxima vez que essa mesma empresa, ou até mesmo esse mesmo beneficiário, pedir para uma outra situação, ele tenha. Isso é uma liberalidade, ele não abre precedentes para casos futuros, nem na própria empresa, nem para o próprio beneficiário. Então, sim, a empresa tem esse olhar humano, esse olhar da saúde integral, ela olha, assim, a possibilidade de algumas exceções, mas isso realmente não vincula a empresa para casos futuros. Bem, Gisele. Só para concluir aqui a questão do home care, quando, por exceção, obviamente, a gente valida essa análise de aceitação lá na área técnica, né, no momento da cotação, mas ainda assim, no momento da implantação, a nossa equipe médica faz uma validação de pertinência, né? Se aquilo que hoje o usuário tem como benefício desse home care, a gente, nossa área médica valida se de fato para aquele quadro clínico, para aquela patologia, aquele serviço está pertinente. Então, ainda que a gente faça uma exceção e isso venha no contrato, né? O time aqui precisa entender que é toda uma análise complexa também, que tem que ser feita no momento da cotação e no momento da implantação, a validação da pertinência técnica. Então, não significa que a gente vá tombar das congêneres exatamente no formato que a congênere oferece para a empresa. Então, acho que é sempre importante compartilhar aí com a sua liderança, né, esse tipo de complexidade numa análise, para que a gente, em todos os níveis, deixe tudo muito bem amarradinho. Obrigada, Gi, é isso aí. É sempre uma análise técnica, né, médica sobre o assunto, tá? E é muito comum, gente, você falou uma coisa que agora é assim, às vezes a gente quer garantir as mesmas coisas que a Congênere garantia, né? Ele tá vindo com uma cobertura XPTO, gente, às vezes o que está atrapalhando aquele contrato na Congênere é essa cobertura excepcional aí que está sendo dada, que tem um custo absurdo, que depois vai incidir no reajuste. Então, assim, cuidado com as comparações, né? Os estudos aqui internos precisam ser muito bem feitos, tá? Porque é a cobertura que vai, é a cobertura e a precificação certa, né? Especialmente a precificação com base nas coberturas que vai garantir o equilíbrio econômico-financeiro daquele contrato. Senão, daqui a um ano ele está inviável, os reajustes estão absurdos, né? Então, só completando aí o que a Gi falou, tá bom?